sou advogada, recentemente aprovada na Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, e sou pós-graduanda em Direitos Humanos. Até pouco tempo também me dedicava muito para os concursos públicos, até pouco tempo, até antes da pandemia, que foi quando eu fui aprovada na Defensoria de Minas, que parece muito tempo, né? Mas não é tanto tempo assim. E hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre princípios e atribuições institucionais da Defensoria Pública, né? A famosa matéria princípios institucionais. Já me coloco à disposição aí de todo mundo por e-mail. Também tem um Instagram que não é profissional, mas sintam-se à vontade para mandar uma mensagem. Na minha opinião, a melhor forma de conversar sobre concurso é com concurseiro ou com quem acabou de passar. Então, estou super à disposição para conversar sobre bibliografia, cronograma, enfim. Qualquer dúvida, me coloco super à disposição. Hoje a gente vai conversar sobre o ponto 4 da disciplina de princípios institucionais, que está aí na tela, que é acesso à justiça. O cerne desse ponto do edital é o acesso à justiça. E eu vou dividir a minha aula numa introdução. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os dispositivos normativos nacionais e internacionais relacionados com o acesso à justiça. E aí, a parte mais importante, eu acredito, é o relatório do Mauro Capelletti, do Brian Garth, intitulado Acesso à Justiça. A gente vai gastar um bom tempo nessa parte da aula. E depois vamos conversar também sobre alguns outros institutos, como Defensoria como Ombudsman, Amicus Comunitas, Custos Vulneráveis, né? Um pouquinho sobre Defensoria Pública Interamericana, eventualmente, se vocês ainda não conhecem essa disciplina. E aí, fiquem à vontade para me interromper. Como bibliografia indicada, para quem gosta de livro, né, eu baseei essa aula no livro Princípios Institucionais da Defensoria, que é do Franklin Roger e do Diogo Esteves. O Franklin é um defensor lá do Rio de Janeiro. E outro livro que alguns colegas utilizam também é o Comentários da Lei Nacional da Defensoria Pública. Admito que boa parte da minha preparação eu optava por focar na lei seca, o que eu indico fortemente, e também manter bastante atualização pelo Conjur ou por discussões no site da Anatel, que está bem próximo às defensorias que vocês pretendem prestar. Por exemplo, os cadernos da Defensoria aqui do Estado de São Paulo são muito ricos e fornecem bons indicativos para a própria prova de ingresso. Vamos lá. Vou situar um pouco da disciplina do acesso à justiça antes da gente ir para o cerne da aula. A ideia de acesso à justiça, de onde que nasce? Né? De onde que nasce esse acesso à justiça? O que é isso? Lá no livro do Franklin Roger e do Diogo Esteves, eles vão comentar que o cerne do acesso à justiça deriva diretamente do contrato social, lá em Rousseau, Hobbes e Locke. A partir do momento em que o indivíduo abre mão de parcela da sua própria forma de resolver os conflitos, especialmente do uso da força, é o momento em que se traça uma relação direta entre o indivíduo e o Estado. A concepção dos Estados modernos nasce aí. E, a partir disso, a formação do Estado depende desse contrato social. Os indivíduos estão abrindo mão da sua própria forma de resolver os conflitos para que tenham um Estado que é soberano e que fornece a justiça social, fornece uma estabilidade cognitiva para os indivíduos. Essa relação entre o Estado e o indivíduo, ela significa que desaparecem os direitos que as pessoas anteriormente tinham? Não. Na verdade, elas só ganham uma nova dimensão. Por isso que os direitos vão ser prestados pelo Estado e os indivíduos precisam de uma forma de exigir. E essa forma é o acesso à justiça. Então, abre-se mão dos seus direitos individuais, especialmente do uso da força, para que se componha o Estado, para que se componha esse corpo social,
E, a partir disso, é o acesso à justiça que vai permitir aos indivíduos fazerem exigências perante os estados, perante o Estado. Vocês estão conseguindo me entender? Professora, desculpa interromper. Oi? É o Everton. A senhora está falando pelo microfone do computador ou é o microfone externo? Porque está cortando bastante, a gente não está conseguindo entender. Eu estou falando pelo do computador. Deixa eu colocar no outro microfone aqui. Melhorou muito, professora. Obrigado. Ok. Então, vou retomar um pouquinho. Se vocês perderam muito mais, me avisem, por favor. Eu estava falando, o acesso à justiça deriva diretamente do contrato social. Isso quer dizer que os indivíduos vão abrir mão do uso da força para traçar uma relação com o Estado, para estabelecer a possibilidade de um Estado soberano implantar essa ideia de justiça social. No entanto, os indivíduos ainda têm direitos. E para conseguir exigir os direitos, eles precisam do acesso à justiça. Então, é aí que o Franklin Roger e o Diogo Esteves, no livro deles, coloca esse ponto como o nascimento do acesso à justiça. Essa troca do soberano acreditado por Deus por um Estado regulado. É um pacto que agora é de associação e não é mais de submissão. A ideia é de iguais perante a lei. Passada essa longínqua introdução, podemos pensar o acesso à justiça numa dimensão positiva e numa dimensão negativa. Dimensão negativa, na medida em que o Estado tem que se abster de obstar o acesso à justiça. E dimensão positiva, no sentido de que deve haver uma prestação, deve ser possibilitado o acesso efetivo à justiça. Como que é essa dimensão positiva? Quais são os óbices principais, de maneira bem simplificada? As custas do processo, então eu preciso de uma gratuidade da justiça, e a disponibilização de um causídico, a disponibilização de um procurador, a prestação da assistência jurídica, seja por um advogado ou por um defensor público. Tá? Essas duas dimensões, elas são doutrinárias, não precisa decorar, isso aqui não é o que geralmente cai em prova. Agora, pensando no acesso à justiça numa perspectiva contemporânea, ele é um direito instrumental, ele é um direito que assegura outros direitos e, ao fim e ao cabo, salvaguarda a própria dignidade humana. Como eu coloco aqui, o reconhecimento formal dos direitos, ele não implica na sua efetivação prática. Aquele que se vê impedido de acessar o sistema de justiça acaba sendo impedido de usufruir dos próprios direitos. E essa ideia de que o acesso à justiça é instrumental e ajuda a efetivar os outros direitos pode ser visto como um método de pensamento e como um programa de reforma do Estado. E por que eu estou usando esses dois termos? Porque são os termos que aparecem no edital de vocês. Então, lá tem acesso à justiça como programa de reforma do Estado e como método de pensamento. É nesse viés. É pensar na consolidação da democracia, é pensar na efetivação dos direitos, na cidadania e num estado de justiça social. Outra questão, ainda nessa nossa parte introdutória, é alocar o acesso à justiça nas gerações de direitos humanos, de direitos fundamentais. Não sei se vocês já tiveram essa classificação doutrinária, ela é bem tradicional em direitos humanos, eu puxo um pouco aqui porque é a disciplina que mais me apetece, mas é uma denominação doutrinária elaborada pelo jurista Karel Vazák, que é um jurista tcheco, que traz 3 gerações de direitos humanos ou 3 dimensões para a doutrina mais recente. Tradicionalmente, o acesso à justiça pode ser vislumbrado como um componente da segunda geração ou da segunda dimensão. Por quê? Porque, em ampla medida, ele exige uma prestação positiva do Estado e ele visa corrigir uma desigualdade material. Ele tem essa amplitude de exigir um posicionamento financeiro, um aporte de recursos do Estado. Ok? A
Ana Paula Barcelos, que é professora no Rio de Janeiro de Direito Constitucional, vai dizer que o acesso à justiça ele é componente do mínimo existencial. Né? Que é isso? Ele é componente do piso mínimo de direitos para que consiga se computar, de fato, a dignidade humana. Essa professora vai trazer como abrangente do mínimo existencial 4 direitos. Vai falar em saúde, vai falar em educação, assistência e vai falar no acesso à justiça. Sendo que os 3 primeiros direitos são direitos materiais. E o acesso à justiça ele vai ser instrumental, ele vai ser um instrumento essencial à prestação dos outros direitos. Bom, essa é a concepção tradicional. Só que hoje nós sabemos que um direito ele não é exclusivamente de uma geração ou de outra. Pelo contrário, os direitos fundamentais e os direitos humanos eles se interrelacionam. Os direitos são indivisíveis, eles se conversam. E é por isso que diversos juristas e estudiosos vão falar que o acesso à justiça se enquadra numa primeira geração, que são principalmente aqueles direitos de liberdade, direitos civis e políticos, e ele tem essa parcela libertária. O acesso à justiça é imprescindível para a própria prestação da liberdade do indivíduo. Por isso, exigiria também uma abstenção estatal. Ele pode ser vislumbrado também como um direito híbrido, ou seja, exige uma prestação financeira, um aporte de recursos, exige, por exemplo, a defensoria, e também possui um conteúdo que é político, né, que é esse conteúdo libertário. Para o jurista Pedro Gonzalez, ele é um direito multifuncional. Eu não acho que isso seja passível de cair em primeira fase, mas a título de curiosidade eu estou trazendo. É um direito que é derivado da primeira dimensão, está também tradicionalmente na segunda dimensão, mas ele pode ser visto sob a perspectiva da terceira dimensão. Ou seja, ele pode ser transindividual, ele pode ser coletivo, porque ele atende ao próprio interesse público, de acessar igualitariamente a justiça. Agora eu vou trazer algumas referências no ordenamento. Essa parte é um pouco mais chata, eu destrincho melhor lá no resumo escrito que eu preparei para deixar para vocês também. Mas podemos retirar do artigo 5º 2 passagens que são bem tradicionais quando pensamos no acesso à justiça, que são o inciso 34A e o 35. Que é a indisponibilidade da jurisdição no 35 e o direito de petição no 34. Lá no artigo 5º, inciso 35, que é a primeira menção que está aí no slide de vocês, eu destaco que houve uma constitucionalização do acesso ao judiciário apenas em 1946. A Constituição de 88, ela vai falar que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça ao direito. É a primeira vez que esse termo direito aparece, porque antes era acesso ao judiciário. Veja como o espectro de acesso à justiça, ele não é mais exclusivamente um acesso ao judiciário. Ele não é apenas peticionar, né? O professor Pedro Lenza vai dizer também que esse termo direito que aparece lá no inciso 35 sequer seria correto, porque a gente poderia falar em ordem jurídica justa, né? Numa abrangência cada vez mais garantista. E o professor Kazu Watanabe vai na mesma linha do Pedro Lenza para falar que direito é um termo muito acanhado hoje, porque acessar a justiça é muito além de acessar o judiciário. Existem fluxos multidisciplinares, é pensar como, por exemplo, aqui na Defensoria de São Paulo, que existe um centro de assistência multidisciplinar, é trazer psicologia, trazer sociologia, trazer arquitetos, é conglomerar toda a necessidade. Bom, ainda no artigo 5º, a gente tem a passagem que diz: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa passagem é bastante característica para quem estuda para a Defensoria Pública. Tem que saber de cor, tem que saber de cor o que diz o 134, que
que vislumbra a defensoria como função essencial e que traz a defensoria como importante a orientação jurídica, a defesa dos direitos humanos e a prestação de assistência jurídica. Também temos diversas passagens sobre acesso à justiça lá na Lei Complementar 80 de 94, que é a lei que rege a Defensoria Pública, né? Leitura mais que obrigatória para quem presta concursos da Defensoria Pública. Agora, eu queria conversar também sobre algumas disposições internacionais. O acesso à justiça, o direito à justiça, ele vai aparecer em muitos instrumentos normativos, como, por exemplo, na Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem, que é um instrumento de soft law, integrante do Corpus Iuris Interamericano. Aparece lá no artigo 18. E no Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, aparece no artigo 8º, que trata sobre garantias judiciais, e no 25, que fala sobre a proteção judicial. Esses dois artigos são imprescindíveis. E a jurisprudência da Corte Interamericana já destacou que esses dois artigos formam o núcleo duro do acesso à justiça internacional. No artigo 8º, tem algumas passagens extremamente importantes, como, por exemplo, um tempo hábil para a preparação da defesa, ou ainda a exigência de ter um tradutor quando o réu não possui conhecimento daquela língua. E o acesso à justiça não está presente exclusivamente nesses tratados, nessas declarações que são um pouco mais gerais. Também está presente, por exemplo, na Convenção de Belém do Pará, que diz respeito aos direitos das mulheres. Também está presente lá na Convenção Interamericana sobre a Tortura. Outro relevante documento para quem tem afinidade com a Defensoria são as 100 regras de Brasília sobre pessoas em situação de vulnerabilidade. Esse documento ele foi elaborado em Brasília em um grupo de trabalho constituído na Conferência Judicial Ibero-Americana lá em 2008. Esse documento ele tem uma perspectiva especial para quem estuda para a Defensoria, para quem é defensor e para quem gosta de direitos humanos no geral, porque vai trazer diversas situações de vulnerabilidade que dificultam o acesso à justiça. Caiu na Defensoria do Maranhão, acho que foi no final de 2018, que uma questão traz assim: vulnerabilidade é exclusivamente definida pela pobreza. Essa assertiva foi considerada errada e uma das justificativas estava presente lá nas regras de Brasília. Por quê? Vulnerabilidade é só pobreza? Não. Existem diversos outros caracteres que traçam a vulnerabilidade, como, por exemplo, uma pessoa com deficiência, como, por exemplo, a idade, como, por exemplo, o pertencimento a minorias, comunidades indígenas, mulheres, negros, pessoas encarceradas. Sugiro que vocês leiam, quando tiverem um pouco de tempo, as regras de Brasília, porque tem definições bastante detalhadas sobre o conceito de vulnerabilidade. E também abro um parênteses aqui para falar sobre direito constitucional, porque sobre o termo interseccionalidade, mais especificamente, que é um termo que interessa bastante a examinadora de direito constitucional do último concurso e que perpassa a ideia de vulnerabilidade. Esse termo foi cunhado pela Kimberly Crenshaw e diz respeito à disciplina feminista de que as mulheres, por serem mulheres, elas estão em situação de vulnerabilidade e a partir de outros marcadores sociais de diferença, essa vulnerabilidade é acentuada, como, por exemplo, através dos elementos de raça, de classe e de gênero. Então, a vulnerabilidade não é uma coisa só, ela tem diversas camadas que vão se somando. E mais para frente a gente vai falar sobre um caso da corte, o caso Furlan, que exemplifica exatamente o que eu quero dizer. Para finalizar, ainda na Organização dos Estados Americanos, existem essas resoluções que eu enumerei e estão destrinchadas também no resumo que eu preparei, que falam sobre defensoria pública,
falam sobre a autonomia e independência da defensoria. A Organização dos Estados Americanos estimula os países a criarem um modelo público de defensoria, a instituírem uma defensoria forte nos seus países, se não possuem, e se possuem, a conceder mais independência aos defensores, a permitir uma autonomia financeira funcional e a permitir que as pessoas pertencentes à defensoria trabalhem enquanto defensores de direitos humanos, independente de influências, de violências e de pressões. Cada resolução tem sua dicção própria, que é bastante importante para as provas de primeira fase, mas fica essa ideia geral. Muito bem. Agora é o cerne da aula, para falar um pouco sobre o projeto Florença de Acesso à Justiça. Tem um momento que é para prestar atenção esse momento. Realmente, em relação ao ponto 4 do edital, esse é o núcleo. O projeto Florença de Acesso à Justiça, também conhecido como Relatório de Acesso à Justiça, foi elaborado por Mauro Capelletti, Brent Garth e Earl Johnson Jr. e publicado em 1979. Ele é um projeto que contou com mais de 100 especialistas de diversos países e tem um enfoque multidisciplinar. Apenas para título de prova, geralmente aparece esse relatório como acesso à justiça. No entanto, se for uma fase discursiva e pedir para vocês falarem sobre acesso à justiça, eu sugiro que comece assim: o relatório de acesso à justiça, entre parênteses, Projeto Florença, que isso demonstra o conhecimento, e são os dois nomes desse relatório, Projeto Florença e Relatório de Acesso à Justiça. Ok, o que é isso? Da onde vem esse nome que está constando no edital? O relatório de acesso à justiça, ele foi pensado por todos esses mais de 100 especialistas com o objetivo de analisar os obstáculos jurídicos, econômicos, políticos, sociais, culturais e psicológicos que dificultavam ou que impediam o acesso e o uso do sistema jurídico. Já insiro uma pequena crítica aqui, porque esse relatório ele foi bastante focado nos países de maior desenvolvimento financeiro. E é nesse ponto que ele é um pouco mais criticado. O que cai em prova são as 3 ondas renovatórias que foram formuladas a partir desse projeto. Essas 3 ondas tem que saber. Depois tem mais 2 ondas que são posteriores ao projeto, a gente vai conversar. E já adianto que a defensoria está em todas as ondas. Qual foi a primeira onda? Qual que é o primeiro empecilho de acesso à justiça que ficou delimitado nesse relatório? Assistência judiciária e gratuidade de justiça. Remoção dos obstáculos de ordem econômica. Decorou isso? Para a primeira fase está tranquilo. Mas vamos entender. A primeira onda é super fácil. Eu preciso pensar como acessar a justiça formalmente sem óbices econômicos. Por exemplo, gratuidade, isenção de custas. E aí a defensoria tem um advogado que eu não preciso pagar. É a primeira superação. Ok? Em prova da defensoria de primeira fase, já vi aparecer como assistência judiciária e gratuidade de justiça e também já vi aparecer como mecanismos de assistência jurídica. Então, se aparecer assistência jurídica gratuita ou mecanismos de assistência judiciária, tá certo. Não sei se vocês já estudaram essa diferença, mas de maneira geral a assistência jurídica é mais abrangente que a assistência judiciária, porque ela não se restringe ao acesso ao judiciário. Mas, em resumo, a primeira onda é a superação de óbices econômicos. O Franklin Roger e o Diogo Esteves vão trazer 7 submovimentos dentro dessa onda. Isso é mais a título de aprofundamento, está lá no resumo escrito, mas eu não vou perder tempo com isso, porque realmente é um aprofundamento que excede a exigência das provas. Segunda onda de acesso à justiça. Qual é o segundo óbice, a segunda questão analisada no projeto Florença? Tutela coletiva e interesses meta-individuais.
é uma releitura dos institutos processuais clássicos a partir do advento da globalização. É a litigância coletiva, legitimação de grupos privados, uma litigância que é mais organizada. Exemplo muito simples, Lei da Ação Civil Pública e o finalzinho do CDC. Esses dois instrumentos normativos que eu trago no slide dizem respeito à legitimação das associações privadas, tanto no CDC quanto na Lei da Ação Civil Pública. Mas se pensou em segunda onda, pensou em tutela coletiva. Existem alguns mecanismos no CPC que visam trazer segurança jurídica e confiança legítima na prestação da atividade jurisdicional. Por exemplo, a improcedência liminar, por exemplo, o julgamento de recurso extraordinário especial repetitivo, a repercussão geral lá nos recursos extraordinários. E eu chamo a atenção para o IRDR, para o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, que é novidade no Código de Processo Civil. E por que eu chamo a atenção para esse instituto em especial? Primeiro, porque cai muito em prova, e segundo, pela função que a defensoria encontra dentro dele. A defensoria pode pedir, dentro do processo, a instauração do IRDR, pode também pedir a suspensão de todos os processos em âmbito nacional até que seja definida a tese jurídica e, por fim, pode pedir a revisão da tese jurídica. Detalhe, o pedido de revisão da tese jurídica é uma atribuição exclusiva da Defensoria e do Ministério Público. Vejam, a Defensoria e o Ministério Público, por serem incumbidas dessa atribuição, você consegue notar a importância coletiva e a importância para o regime democrático. Aqui eu não estou falando do MP e da Defensoria atuando no processo individual, mas eu estou falando da posição constitucional que elas alcançam. E por isso são as duas únicas instituições, os dois únicos legitimados, melhor dizendo, a pedir a revisão da tese no IRDR. Terceira onda. A terceira onda de acesso à justiça é conhecida como enfoque ou abordagem do acesso à justiça. Esse termo é o apelido da terceira onda, tá, gente? É assim que é trazido e é assim que muitas vezes aparece em prova. Mas o que isso quer dizer? O que quer dizer abordagem do acesso à justiça? A terceira onda, ela tem um olhar à prestação jurisdicional efetiva e mais célere. Ela visa revisar os ritos processuais, seja através da oralidade, seja através da utilização de métodos alternativos ou adequados de solução de conflito, mediação, conciliação, justiça restaurativa, resolução colaborativa, busca desburocratizar e abreviar o tempo de resposta estatal. Além disso, possuem fluxos multidisciplinares, utilização da sociologia, utilização da psicologia e de outras áreas. Também está incluído nessa terceira onda educação de direitos, facilitação da linguagem jurídica. Abrindo um pequeno parênteses, é interessante saber a diferença da utilização dos termos métodos alternativos e adequados. Numa perspectiva contemporânea, a gente fala em métodos adequados, porque eles não são mera alternativa à jurisdição, mas eles são uma forma de acessar de maneira adequada a justiça, muitas vezes conseguir justiça sem acessar o judiciário, ok? Tem essa pequena diferença que o candidato bem preparado conhece. Mas, no geral, a terceira onda é isso, revisar os ritos processuais, entender como você consegue prestar a justiça sem aquele processo demorado, né? Sem o processo da princesa Isabel, que foi julgado depois de mais de 100 anos, essa melhora, essa mudança no sistema jurídico. Outros autores vão falar que a utilização de agências reguladoras e do PROCON também entra aqui, e tem um autor australiano, que é o Roderick MacDonald, que vai falar que a previsão de uma jurisdição indígena na Constituição colombiana também é uma forma de acesso à justiça que entra aqui na terceira onda. Tá? Isso não tá, esse detalhe não está no projeto original, no projeto Florença, eu só estou trazendo a título de curiosidade,
e também porque a examinadora de Direito Constitucional do último concurso gosta muito dessa temática. Então, o reconhecimento da jurisdição indígena na Constituição colombiana, a gente também tem fluxos na Constituição do Equador e da Bolívia, entram nessa terceira onda. Ok? Tá claro? Essas três ondas estão presentes no relatório original lá de 1979. A partir de agora, a gente vai conversar sobre outras duas ondas que já caíram em prova e que não estão no relatório original do Mauro Capelletti e do Brian Garth, ok? A quarta onda, ela foi elaborada pelo professor Kim Economides, e ela diz respeito a uma dimensão ética e política do direito, a inclusão dos operadores do direito à justiça. Eu lembro quando eu estava estudando, foi só isso que eu decorei para a primeira fase. Dimensão ética e política do direito, inclusão dos operadores do direito à justiça. Eu decorava na véspera e ia com isso para a prova. Né? Aí um belo dia eu falei, cara, eu não entendo nada o que isso quer dizer. E aí eu fui ler um pouco da obra do professor Kim Economides e fui entender o que ele quer dizer com isso. O que é incluir os operadores do direito à justiça? Qual que é o prisma de análise dessa quarta onda? São dois prismas. Ensino jurídico e profissionais do direito. Né? Primeiramente, o que é estudar o ensino jurídico? É ver como ele se dá dentro da universidade e, mais que isso, é entender quem entra na universidade. Existe um reflexo das minorias e da sociedade, de modo geral, dentro das faculdades de direito? Nem preciso dizer que não. Isso, o perfil do ensino jurídico muda um pouco, pelo menos aqui no Brasil, com as cotas, que trazem inclusão social, mas é engessado, né? Ainda é engessado. E mais que isso, o que a Economics vai falar? Qual que é a importância dos direitos humanos, qual que é a importância da ética no currículo do estudante de direito? Pelo menos quando eu cursei direito lá na USP, a gente tinha direito comercial 1, 2, 3, 15. Direito empresarial 18. E aí, direitos humanos era uma disciplina muito lateral. Então, ele fala como que as pessoas que entram na faculdade e o ensino está formando os profissionais. Exige-se das universidades, do ensino jurídico, um enfoque maior nos direitos humanos. A comunidade jurídica não tem o devido cuidado com essa disciplina, isso prejudica o acesso à justiça, porque influencia os profissionais do direito e nos operadores do direito, que é o segundo prisma de análise do professor Kim Economides. No segundo enfoque, ele vai falar quem são os profissionais do direito, quem são esses operadores do direito e qual é a legitimidade deles para a promoção da justiça. Seja advogado, seja promotor, seja juiz. Existe uma motivação excessiva pelo lucro. Ele usa o termo falta de profissionalismo humanitário. Seja porque esses profissionais não são formados para ter um viés em direitos humanos, seja porque eles não têm um interesse pessoal e profissional nisso. O professor Kim vai dizer que falta no direito um julgamento similar ao julgamento que existe na medicina. Né? Talvez não seja só isso, mas o fato é que os profissionais eles não estão preparados para garantir os direitos na dimensão que um Estado democrático deve fornecer. Existe uma crítica a essa quarta onda do acesso à justiça, justamente porque ela não tem um foco principalmente na justiça. Aliás, no acesso. Ela foca muito na justiça. Né? Quando a gente pensa nos estudantes de direito, nos profissionais, eu estou focando no sistema de justiça e não no acesso. No momento algum, eu falei, as pessoas de vulnerabilidade não acessam como? Não falei. E essa é a crítica. O Diogo Esteves e o Franklin Roger elogiam esse estudo, essa pesquisa do professor Kim Economides, mas existe essa pequena lacuna do pensamento, tá? Só para vocês conhecerem a crítica. E, por fim,
a quinta onda de acesso à justiça. Ela também não está presente lá no projeto Florença, no relatório original, mas ela é pensada pelos professores Franklin Rodgers e Diogo Esteves. E é um pensamento que tem sido bastante encampado pela doutrina e pelos pensadores. A quinta onda, ela diz respeito à internacionalização, da proteção dos direitos humanos. O direito internacional dos direitos humanos, pensado sob uma ótica a partir da segunda metade do século XIX. Com o final da Segunda Guerra Mundial, com a queda dos regimes nazifascistas, se desencadeia um interesse internacional em criar organizações e institutos multilaterais, fóruns multilaterais, que congreguem diversos estados e que haja um novo contexto, um novo movimento de acesso à justiça. Esse desenvolvimento da jurisdição internacional na proteção dos direitos humanos pode ser vislumbrada sobre outros períodos iniciais, mas aqui institucional, vamos pensar na segunda metade do século XIX. É importante lembrar que a jurisdição internacional, no que diz à proteção dos direitos humanos, ela é regida pelo princípio da subsidiariedade. Então, a obrigação primordial de garantir direitos é do Estado. Se o Estado falha em conceder direitos, falha no processo, falha na reparação, falha em todos os outros aspectos, é possível ativar o âmbito internacional, seja o sistema onusiano, o sistema global, seja aqui no continente americano, o sistema interamericano. Então, essa é a perspectiva da quinta onda. Alguns detalhes sobre a internacionalização da proteção dos direitos humanos e sobre o acesso à justiça, queria apenas fazer uma pequena ressalta, que aí vai mais para direitos humanos mesmo, que é uma diferenciação sobre o procedimento de petições individuais no sistema interamericano e no sistema europeu. Aqui no sistema interamericano, a gente tem um procedimento perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o caso, a vítima ou terceiros levam o caso à Comissão Interamericana, e a comissão vai proceder com essa petição e pode ela ou o Estado levar, provocar a jurisdição da Corte. É importante saber que no sistema europeu, a Corte Europeia permite o peticionamento direto. Os indivíduos podem peticionar diretamente na Corte Europeia. Isso que ficou conhecido como ius standi. Bom, mas isso é mais direito humano, só estou abrindo parênteses para dar um panorama melhor para vocês. Outro importante detalhe na internacionalização da proteção dos direitos humanos é a atuação da Defensoria Pública Interamericana. Por fim, vamos destacar 3 fatores impeditivos do acesso à justiça internacional. Primeiro, integração de cortes internacionais. Não são todos os países que integram cortes internacionais que permitem o acesso à justiça internacional. Não existe um sistema regional de proteção na Ásia. A Corte Africana, por exemplo, entra em vigor em 2004. Aqui no sistema interamericano, Canadá e Estados Unidos não integram a Corte, apesar da integração da OEA. Além disso, outro fator impeditivo é a efetivação das sentenças internacionais. Caso mais conhecido aqui no nosso país, a ADPF 153, e o caso Gomes Lund, também conhecido como Guerrilha do Araguaia. Em relação à lei da anistia, o STF considera a lei constitucional dos agentes estatais, a concessão da anistia é considerada constitucional. Pouquíssimo tempo depois, vem a Corte Interamericana e fala: essa lei em relação aos agentes estatais é inconvencional, ela é incompatível com a Convenção Interamericana. E aí o STF, o que faz? Até hoje a lei da anistia foi expurgada? Não foi. Então, como que a gente efetiva essa sentença? É óbvio, o sistema interamericano tem o seu impacto transformador, já gerou muitas mudanças. Mas como que a gente vai compatibilizar? Como que efetiva? A sentença internacional não é uma sentença
competência estrangeira, ela não depende de homologação da STJ. Qual que é a eficácia jurídica dessa sentença? Como que ela se transforma em realidade, além da boa vontade das Cortes Supremas do nosso país, além da boa vontade do STF? É óbvio, deveria ter uma efetivação em relação à boa-fé internacional, mas e quando isso não acontece? Né? Então, esse é um segundo empecilho. E, por fim, o terceiro empecilho diz respeito ao acesso direto dos indivíduos às cortes internacionais. Como eu falei, aqui no sistema interamericano, o indivíduo, vítima ou outros representantes podem acessar a Comissão Interamericana, vai processar a petição e depois pode levar o caso à corte. Né? Seria melhor que o indivíduo acessasse diretamente a corte, como aconteceu na Europa, através do protocolo número 14, que entrou em vigor em 2010. Então, teve uma reformulação do sistema europeu. Hoje, o indivíduo pode peticionar diretamente diante da corte. Isso parece o máximo, só que assoberbou muito a Corte Europeia. E aí? A gente mantém o sistema bifásico? Passa para um sistema em que o indivíduo pode acessar diretamente a corte? Esse é um outro questionamento, um outro fator impeditivo a essa quinta onda. Perfeito, pessoal? Como eu falei, a defensoria tradicionalmente perpassa a primeira onda, aquela questão de superação de óbices financeiros, mas ela está presente em todas as ondas. A defensoria, ela é legitimada ao processo coletivo, como já solidificou o STF, ou seja, ela está presente na segunda onda. Ela também serve em fluxos multidisciplinares, ela serve à solução de conflitos, ao acesso à justiça, numa perspectiva de efetividade da prestação, o que demonstra sua presença lá na terceira onda. Os profissionais da defensoria são profissionais inseridos no sistema de justiça, por isso a defensoria está presente na quarta onda e também está presente na quinta onda, até porque o defensor ele pode atuar nos sistemas internacionais, como está previsto lá na Lei Complementar 80. Tá? Então, a defensoria perpassa todas as ondas, desde a primeira até aqui. Queria me deter um minutinho também, isso nunca caiu em prova, mas o candidato a um curso da defensoria tem que estar sempre muito atualizado. E em relação ao projeto Florença, que foi elaborado em 1979, hoje existe uma nova pesquisa, que chama Acesso à Justiça, uma nova perspectiva, uma nova pesquisa global, Global Access to Justice Project. Já peço perdão pelo meu inglês terrível. Mas é um projeto novo, que tem pesquisadores brasileiros e conta também com o Bryant Garth e o Earl Johnson Jr. e visa revisar... Perdão, pessoal. Visa revisar o projeto Florença, que foi elaborado lá no final do século XX. Visa analisar quais foram as experiências, as perspectivas inovadoras, quais são as tendências emergentes, a partir de uma perspectiva geográfica mais abrangente. Lá no começo eu falei, o projeto Florença ele analisou países que eram muito desenvolvidos financeiramente. Mas e o resto? O resto do mundo não existe? Como que a gente descobre, discute África, América Latina e Leste Asiático? Por isso, essa nova pesquisa global tem essa tendência de uma maior abrangência. Ela visa analisar países que não possuem alto nível de desenvolvimento econômico e visa identificar novas experiências. Aqui, e a motivação dessa pesquisa é o fato de que mais da metade da população mundial está fora da proteção efetiva da lei. Isso corresponde a mais de 3,8 bilhões de pessoas. Okay? Duas perspectivas que devem ser analisadas. Leste Asiático, América Latina. Só uma pincelada sobre o Leste Asiático. Depois da década de 70, houve uma crise econômica bastante forte na região. Contraditoriamente, alguns países desenvolveram redes de apoio social, welfare institutions e redes de amparo para proteger a população diante do desemprego e diante da crise econômica. Essas experiências vão ser relatadas nesse novo projeto.
E em relação à América Latina e o acesso à justiça na América Latina, de maneira geral, muito importante saber que depois dos anos 80, e com as experiências democráticas que vão tratar o legado ditatorial, seja no Brasil, seja no Chile, no Peru, em outros países, visam consolidar o acesso à justiça. E é exatamente por essa uma tentativa de superação dos regimes ditatoriais que a América Latina vai priorizar o modelo público de assistência jurídica. Gente, o modelo público, o Salary Staff Model, que é um modelo de defensoria pública constitucionalmente previsto, ele não é uma realidade no mundo inteiro. Mesmo na Europa, existe muita opção pelo modelo judiciário, por advogados vinculados. Essa consolidação da defensoria de uma instituição com autonomia e independência funcional é uma experiência latina muito forte. Né? Então, é bem legal ver como esse projeto vai trazer outras regiões do mundo e vai trazer também quais foram as novas ondas, quais são os novos óbices de acesso à justiça e até contra-ondas. Porque a gente sabe que os direitos eles não avançam linearmente, eles retrocedem, apesar de que não poderiam retroceder. Então, o que deu certo? O que não deu? Quais são as experiências? No resumo escrito que eu preparei, tem o link do site. Isso aqui vocês não precisam ler. Eu só tirei um print dessa nova pesquisa que traz as novas abordagens que vão ser pensadas. E, detalhe, elas encampam as quarta e a quinta onda que eu trouxe já aqui para vocês. Bom, o cerne da aula que eu preparei para vocês é até aqui. Agora eu pensei em falar sobre alguns outros institutos relacionáveis com o acesso à justiça, que tem mais cara de prova, seja a primeira, a segunda fase ou fase oral, mas se eu estiver sendo repetitivo, vocês já estudaram, me deem um alerta aí, que a gente vai para o próximo e vai conversando, tá bom? E o primeiro tema que eu preparei é o ombudsman, que é um termo que começa a aparecer na doutrina de quem estuda defensoria, os defensores começam a trazer esse conceito e tem cara de prova. O que é ombudsman? Ombudsman é um termo que aparece na Suécia, lá em 1809, como uma agência estatal independente, encarregada de verificar possíveis ilegalidades e violações cometidas pelo Estado. É um instituto criado pelo direito nórdico, que tem como características a base constitucional, independência, defesa dos direitos humanos, supervisão das atividades do poder público e forte interlocução com a sociedade civil. Opa, parece que a defensoria se enquadra. Né? Pensando especialmente nas emendas constitucionais que concederam autonomia financeira, administrativa e funcional à defensoria. E a emenda 80, que que alavancou ainda mais o patamar da defensoria na ordem constitucional e que trouxe a indivisibilidade, a independência, a unidade. Né? Se a gente pensar no desenvolvimento da disciplina defensorial, pode-se enxergar a defensoria como um ombudsman. Mas existe uma decisão judicial do STF falando que ela é? Não existe. É uma discussão doutrinária isso aqui. Tá? E existem críticas também à colocação da defensoria como ombudsman. Por quê? Porque quando criada essa figura nos países nórdicos, ela vem como uma figura de muita proximidade com o parlamento. Né? Essa interlocução mais próxima do legislativo e mais próxima dessa figura administrativa, o que se distancia um pouco da defensoria. De um lado ou de outro, é importante conhecer esses novos termos que aparecem. Agora, vamos tratar de duas questões que são batidas, que é a figura do custos vulneráveis e depois a gente vai falar do amicus comunitários ou amicus comunitários. Primeiro, custos vulneráveis. Gente, isso aqui já caiu algumas vezes. Inclusive, já caiu na segunda fase de defensoria. Para compor uma peça, a defensoria tinha que estar presente como custos vulneráveis. O que é isso? O que é custos vulneráveis? Custos vulneráveis é a
colocação da Defensoria como guardiã dos vulneráveis. Essa previsão deriva do artigo 184 da Constituição Federal e do 554, parágrafo 1º do CPC, que é a parte que discorre o capítulo sobre as ações possessórias. Eu tomo a liberdade de fazer essa leitura, prometo que vai ser só mais essa de dispositivo legal. No caso de ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas, serão feitas a citação pessoal dos ocupantes que forem encontrados no local e citação forestal dos demais, determinando-se ainda intimação do MP envolvendo pessoas de situação de hipossuficiência econômica da Defensoria Pública. É aí que deriva essa atuação como custos vulneráveis. A ideia é trazer a narrativa desses grupos em situação de vulnerabilidade para estabelecer um contraditório efetivo. Questões mais práticas. Custos vulneráveis não substitui advogado da parte. A Defensoria ela vem atuar em nome próprio para trazer os interesses legítimos dos vulneráveis de uma forma geral, daquele grupo que está sofrendo alguma situação de vulnerabilidade. Uma atuação em nome próprio. Pode recorrer. A legitimidade para recorrer é irrestrita. Aqui se diferencia do amicus curiae. O amicus curiae, previsto no 138 do CPC, pode recorrer do incidente que resolve, da decisão que resolve o MRDR, e pode opor embargo de declaração. Não tem essa legitimação restrita. Por isso que, muitas vezes, quando a Defensoria pede para entrar no processo com custos vulneráveis e é admitida como amicus curiae, ela vai falar, olha, eu não quero ser amicus curiae, eu quero ser custos vulneráveis, justamente por essa amplitude no momento de recorrer. A Defensoria, a jurisprudência começa a reconhecer a figura do custos vulneráveis. Um precedente importante diz respeito à Defensoria do Ceará, que foi admitida como custos vulneráveis no HC coletivo relativo a mulheres puérperas, grávidas e com crianças. O defensor Jorge Beron Rocha vai dizer que muitas vezes um processo tem um aspecto individual, carrega, na verdade, um bastante coletivo, um interesse público, por isso admitiria a intervenção da Defensoria como custos vulneráveis. Assim, a Defensoria pode entrar em HCs, sejam individuais ou sejam coletivos, a partir desse pensamento, com que eu citei agora. Também é muito comum a atuação da Defensoria como custos vulneráveis, assim, muito comum, começa a ser mais comum, muito comum, eu fui um pouco ousada, em ações possessórias, em reintegrações de posse em especial. A Defensoria do Estado de São Paulo já foi reconhecida algumas vezes pelo TJSP na qualidade de custos vulneráveis. Não precisam ler, isso aqui eu trouxe a título ilustrativo, uma pesquisa breve que eu fiz na jurisprudência do TJSP. Então, essa figura começa a ser admitida, a Defensoria, quanto guardiã dos vulneráveis, atuando em nome próprio, ok? E para fechar, apenas um detalhezinho, pode escrever custos vulneráveis, como está aqui, e pode escrever custos vulneráveis, como está no destaque de baixo. Quando eu fazia a prova, isso aí torrava na cabeça, mas as duas formas estão corretas. E, ressalto, pode intervir em processos individuais e coletivos. A aceitação pela jurisprudência ainda não é pacífica, tá? Ela começa a se consolidar um pouquinho, mas não é um negócio assim, a Defensoria vai pedir, vai ser aceita, não. Outra figura é o amicus comunitas ou amicus comunitatis, que é uma atuação da Defensoria, diferente de custos vulneráveis, tá? É uma atuação da Defensoria enquanto próxima a uma comunidade ou a um corpo social. Essa expressão ela é bastante trabalhada pelo Maurílio Casas Maia e pelo Edilson Santana Gonçalves Filho. No resumo, eu trouxe também um link do Conjur, que eles destrincham bastante esse conceito.
A defensoria, enquanto amigos comunitários ou comunitatis, deriva diretamente da expressão e instrumento do regime democrático, como está lá no artigo 134. Também se baseia no artigo 554, parágrafo 1º do CPC, que é a disposição que eu trouxe no slide anterior. E em relação ao 554, os defensores que defendem, que trazem a defensoria como amigos comunitários, vão falar que, olha, o artigo 554, parágrafo 1º, vai trazer a importância da defensoria no caso de vulneráveis de hipossuficientes econômicos. A defensoria não pode atuar apenas no caso dos hipossuficientes econômicos. Existem os hipossuficientes, os necessitados organizacionais. E é nessa atoada que vem a defensoria como amigos comunitários, como uma derivação direta do 134. A ideia é pluralizar as vozes do debate, do cenário processual. É causar uma influência das decisões político-sociais. Não deixar ninguém à margem dos processos sociais. E eu destaco que já existiu uma decisão do TRF da primeira região, numa liminar referente à DPU, em que se pediu o ingresso da defensoria como amigos comunitários, foi aceito na liminar, mas depois tiveram algumas críticas falando que, na verdade, foi apenas uma imprecisão conceitual, porque a defensoria deveria ter sido aceita como amigos co e não amigos comunitários, mas o fato é que isso acanhadamente começa a ser admitido e, de qualquer forma, é um conceito que vocês têm que saber. Eu trouxe aqui um termo, que é o termo gentrificação, ou gentrification, do inglês, que, como eu falei, é importante quando a gente está estudando para a defensoria estar sempre a par das notícias, não só jurídicas, mas também sociais. Eu trouxe esse conceito porque ele pode ser um conceito que, numa segunda fase, dê um up no conhecimento de vocês e seja diferencial na hora de se apresentarem para o examinador. O que é o processo de gentrificação? Qual é a relação com esse Instituto de Amigos Comunitários? Gentrificação é um processo de profunda alteração de um contexto local, a partir de especulação imobiliária, introdução de comércio, mudança do cenário local. Sobe o preço dos imóveis, a especulação imobiliária com consequente expulsão dos moradores locais. Por exemplo, o caso de Santa Cecília, que o bairro virou hype, super cool, super legal. Mas o que acontece é que as pessoas que tradicionalmente moram naquela região, que têm um vínculo com aquela região, simplesmente não conseguem se manter ali. Veja, isso envolve direito à cidade, isso envolve planejamento urbano, e a defensoria atuando como amigos comunitários deve ser voz para que não haja uma mera especulação imobiliária e o bairro simplesmente melhore, mas que haja todas as vozes sejam ali dispostas, que possa haver uma discussão dos processos políticos sociais. É uma pluralização. Então, a defensoria, nessa função, serve para evitar que as pessoas fiquem à margem. O processo de gentrificação ele não é bom. E a atuação da defensoria, o direito à cidade, são formas de evitar, de barrar, de diminuir essa mudança do cenário urbano social. Bom, como eu falei, o amigos comunitários e custos vulneráveis não são termos coincidentes, apesar de serem bastante similares. A Defensoria Pública como amigos comunitários, ela representa a proximidade com o corpo social e como custos vulneráveis, ela precisa da identificação de alguma vulnerabilidade para falar em prol como guardiã dos vulneráveis. As expressões se complementam e, quando conjugadas, dão uma visão global da defensoria e das suas atribuições. O quadro aqui está falando que podem até ser entendidas como sinônimas, sem prejuízo, a gente tem que saber a diferença para saber os pontos de contato. Okay? Aí, pessoal, eu tomei a liberdade de preparar um slide sobre a Defensoria Pública Interamericana. Se vocês tiveram essa matéria, podem interromper, por favor, não quero ser repetitiva,
mas é uma disciplina que está presente especificamente no edital de direitos humanos, mas ela aparece muitas vezes em provas tangenciando o direito institucional, ou mesmo em alguma questão de direito institucional, porque ela diz respeito ao acesso à justiça internacional. Ok? Eu vou seguir, qualquer coisa vocês me interrompem. A Defensoria Pública Interamericana, eu formulei esse apontamento dessa aula a partir de uma aula que eu tive com a Isabel Machado, que foi defensora pública interamericana. A Defensoria Pública Interamericana, ela é uma instituição que funciona como garantia do acesso à justiça internacional. Não de nada adianta ter inúmeros instrumentos normativos, inúmeros tratados prevendo direitos, se eles não se efetivam. Né? Se toda essa conjugação do procedimento bifásico, comissão, corte, esgotamento dos recursos internos, como funciona, quais são as exigências, de nada adianta eu ter tudo isso escrito se eu não consigo efetivar ou se o indivíduo não consegue ter um acesso próprio a tudo aquilo. Primeiro de tudo, a Defensoria não está prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, não está no Pacto São José da Costa Rica. Ela é uma previsão que nasce no regulamento da Corte Interamericana, lá no artigo 37. Mas ela nasce do nada. Um dia alguém acorda e falou, não, vou mudar para o regulamento? Não. A semente da Defensoria Pública Interamericana é o caso Fermín Ramírez, em que a Defensoria Pública da Guatemala vai submeter um caso de pena de morte contra o próprio Estado da Guatemala. Sob a presidência da Cecília Medina Queiroga, essa situação peculiar da Defensoria submetendo um caso contra o próprio Estado vai ser analisada sob a égide mas muito peculiar. Ela vai dizer assim, olha, essa Defensoria tem o know-how, a capacidade de postular contra o seu próprio Estado. Ela superou um óbice interno e trouxe o sistema interamericano. Isso dá uma notação de que as defensorias locais elas têm capacidade para atuar no sistema interamericano e vislumbra essa necessidade de se criar algo para fortalecer o acesso à justiça. E aí, em 2009, vai surgir essa previsão no regulamento da Corte. E é importante destacar que a Defensoria Pública Interamericana ela é uma função, ela não é um órgão do sistema. Né? Existe no sistema interamericano a Corte e existe a Comissão. A Comissão, que é um órgão da Convenção Interamericana, e também é um órgão da OEA. A Defensoria Pública ela não é um órgão, né? Ela é uma função. E isso quer dizer que não existe um prédio de Defensoria Pública Interamericana, como existe da Corte. Na verdade, os defensores públicos interamericanos, eles continuam pertencendo às instituições do seu país, continuam, tipo, o defensor público interamericano, que é brasileiro, continua morando no país, continua atuando na sua defensoria, e há uma acumulação de funções. Né? Ele vai ter que ser afastado durante alguns períodos, como, por exemplo, em caso de audiência, vai ter que viajar até o local da audiência, mas ele não fica permanentemente morando em Washington, que é onde está a comissão, ou morando em São José, que é onde está a corte. Não. Por isso que é uma função. Posteriormente, inicialmente, a Defensoria Pública Interamericana funciona junto à corte exclusivamente. E ela não é obrigatório que a parte aceite o auxílio, aceite a Defensoria Pública Interamericana como seu procurador. É oferecida à Defensoria, ok? Não é obrigatório. Em 2013, a atuação é expandida também para a Comissão Interamericana. Então, até 2013, atuava somente perante a Corte. Em 2013, é feito um acordo com a Associação Interamericana de Defensores para que se possa atuar também dentro do sistema de casos perante a Comissão. A Defensoria Pública Interamericana, quando atua na Comissão, exige uma vigilância um pouco estratégica, porque é impossível que os defensores
absolutamente todos os casos. Lembrando, como eu falei, o defensor público interamericano, ele continua ocupando o cargo de defensor do seu país. Isso significa que os países que vão indicar os defensores para compor a TPI, a Defensoria Pública Interamericana. Tem países que sequer têm instituição estruturada para nomear alguém. Né? Atualmente, se eu não me engano, são 21 defensores, essa informação tem que confirmar, mas o fato é que o mandato dos defensores é de 3 anos, renovado por um período. Tá? Mas se o defensor público interamericano foi incumbido de um caso, enquanto seu mandato está vigente, ele permanece nesse caso até que o processo se finalize. Tá? Em 2018, teve a formulação do regulamento unificado da AIDF, que é a Associação Interamericana dos Defensores, garantindo maior independência da atuação dos defensores públicos interamericanos. Geralmente atuam 3 defensores públicos interamericanos em cada caso, sendo 2 principais e um suplente. Dos 2 principais, sugere-se que um integre o estado demandado. Nem sempre isso é possível, mas quando isso é bom, porque a pessoa possui uma proximidade com aquele sistema jurídico que está em discussão. Né? No entanto, se a parte que vai se valer da Defensoria Pública Interamericana, vamos dizer, por exemplo, a vítima, ela pode optar por não querer um defensor no seu país. Vamos supor que no processo interno ela acha que a defensoria foi muito descreditada, não atuou adequadamente, ela não quer um defensor do seu país. Não tem problema, é obrigatório. Né? Essas disposições, elas são sugestivas, tá? Uma sugestão de que tem alguém no país que está sendo demandado. Muito bem. Para finalizar, gente, eu queria fazer breves comentários sobre 3 casos da Corte Interamericana que dizem respeito à defensoria e também a acesso à justiça. Essa também é uma disciplina que tangencia mais direitos humanos que direito institucional. Mas o caso Juano Torres versus El Salvador é muito importante, tem que saber, porque é um caso que vai tratar da ineficiência da Defensoria Pública. Nesse caso, o que aconteceu foi, em agosto de 2000, um homem que era condutor de um ônibus foi sequestrado, o senhor Marroquim. Esse sequestro durou alguns dias, né? Depois ele foi libertado, foi pago um valor de resgate e foi preso um homem que chamava Amai Vilauta, que prestou uma colaboração premiada e indicou como um dos autores do sequestro uma pessoa que chamaria El Chopo, que em tese seria Agapito Juano Torres. Ou seja, lá ainda no processo em El Salvador, o que se dizia é Juano Torres foi responsável pelo sequestro. Ok? O senhor Juano Torres, que tinha 24 anos, estava nessa casa com seus filhos à época, foi preso em 17 de outubro de 2000. O processo tramitou com o auxílio de uma defensora pública que, por diversas vezes, foi criticada pelo Juano Torres. Olha, ela não colabora comigo. Durante o processo, durante a audiência do senhor Juano Torres, ele indicou que houve tortura, diversas vezes em que ele estava na mão dos atores estatais, ele sofreu violência, isso sequer foi aventado, e ele criticou a atuação da defensoria. Trocou-se a pessoa responsável pelo caso, trocou o defensor público, e mesmo assim ele continuou tecendo essa crítica, falando que pela repercussão do caso não havia um cuidado devido. Né? Isso ficou demonstrado também no momento que ele foi condenado a 15 anos de reclusão, sendo que o senhor Marroquim, a pessoa sequestrada, reconheceu o Juano Torres como autor desse sequestro. Né? E esse reconhecimento, ele carecia de qualquer formalidade legal.
Com a condenação, a Defensoria não interpôs nenhum recurso, não apelou da condenação. O senhor Juan Torres cumpriu os 15 anos de sua sentença. E, devido a essas diversas violações, o caso tramitou perante a comissão e foi para recurso. El Salvador reconheceu as violações que a comissão e as vítimas aduziam. Ou seja, o Estado reconheceu que violou diversos direitos. Esse foi o caso. E por que é importante a gente pensar em acesso à justiça e pensar nesse caso? Porque é um caso em que a Corte declara que houve ineficiência da Defensoria Pública. Ou seja, o Estado pode ser responsabilizado por uma atuação deficitária da Defensoria? Sim. Detalhe, sempre? Não. É muito sensível esse caso, porque a Defensoria é uma instituição dotada de autonomia. Né? Se ela tem essa possibilidade de definir o melhor caminho processual a traçar no processo penal, por exemplo, ela pode ser condenada por uma atuação ineficiente, e a Corte responde que pode, mas não é sempre. E menciona que uma discrepância não substancial com a estratégia de defesa ou com o resultado de um processo não é suficiente para gerar implicações quanto ao direito de defesa. O que isso quer dizer? Quer dizer que não é ineficiência de defesa uma tese jurídica diferente do que alguém da corte adotaria. Né? As estratégias processuais elas podem ser traçadas. Isso não configura uma atuação deficitária. Configura uma atuação deficitária da Defensoria quando a Defensoria não vai atrás de coletar prova, quando não interpõe recursos que são motivadamente cabíveis. Por exemplo, é óbvio que a Defensoria não vai ser condenada por uma atuação deficitária porque ela não opôs embargo de declaração. Mas no caso que foi eivado de irregularidades, a pessoa é condenada por 15 anos e a Defensoria não apela, isso pode ser sim considerado ineficiência. O Estado pode ser condenado por violação dos artigos 8º e 25, que a gente conversou lá no começo da aula. O El Salvador foi condenado porque violou esse núcleo duro. Né? E a ineficiência da Defensoria é quando carece de conhecimento técnico-jurídico, não interpõe recursos, não fundamenta recursos, abandona a defesa, se mostra inativa. Então, uma instituição estatal pode sim ser condenada perante a Corte Interamericana por violação do acesso à justiça, não é sempre que isso vai acontecer, ok? E apenas para complementar, o caso Furlan Familiares versus Argentina é outro caso que eu estava lendo há alguns dias e resolvi trazer para vocês, bastante interessante. É o primeiro caso em que a Defensoria Pública Interamericana vai atuar, e esse caso rememora lá sem regras de Brasília que eu falei no começo, né? Que eu falei, a vulnerabilidade ela tem diversas facetas, ela é constituída por fatores que se somam. E o caso Furlan vai falar disso. Nesse caso, Sebastião Furlan era um menino de 14 anos que foi brincar com seus colegas num prédio próximo à sua casa, um prédio que aparentemente estava abandonado. Só que esse prédio era, na verdade, um centro do exército argentino de treinamento. Quando o Sebastião foi a esse local, se pendurar numa viga, essa viga que pesava 50 quilos cai em cima dele, ele perde a consciência, vai para o hospital, é submetido a diversas cirurgias e no final se depara com diversos problemas de fala e de locomoção. A gente não foi condenada nesse caso porque não garantiu o devido processo legal, o processo demorou muito tempo. E a Corte ressalta que existem diversas facetas de vulnerabilidade que deviam ser levadas em consideração para a garantia do acesso à justiça. Então, sim, o processo devia ter sido mais rápido, porque a gente está falando de uma criança e de uma criança com deficiência. Né? Uma pessoa que tinha diversas situações somadas de vulnerabilidade. Repito, foi o primeiro caso de atuação da Defensoria Pública Interamericana.
Por fim, o caso Mohamed versus Argentina também é um caso essencial para quem estuda para a defensoria e foi a segunda atuação envolvendo um defensor público interamericano. Esse caso diz respeito ao duplo grau de jurisdição. Vou fazer apenas uma pincelada. O senhor Mohamed ele é inocentado no processo penal em primeira instância, condenado em segunda instância, e a partir daí não tem muito para onde recorrer, não tem muito para onde discutir fatos, né? Só pensar no processo, se você vai pensar no processo brasileiro, é mais ou menos a mesma coisa. E aí a Corte ressalta que quando a pessoa é absolvida em primeira instância, condenada em segunda instância, ela ainda tem que ter para onde recorrer para rediscutir os fatos. Afinal, ela não foi condenada em primeira instância e a primeira condenação acontece no juízo a quem, ok? Então, é essa a ideia. Importante saber que é a segunda vez que atua a Defensoria Pública Interamericana. Por fim, pessoal, eu queria deixar, não vou fazer nenhuma grande exposição, queria deixar apenas alguns questionamentos sobre acesso à justiça e impactos da pandemia, impactos da Covid-19. Não é segredo que a pandemia afasta as pessoas vulneráveis da justiça, né? Com essa necessidade de isolamento social, e mais do que isso, com as defensorias em regime de teletrabalho, quais são as vulnerabilidades acentuadas? Se veicula muito na mídia a questão do aumento da violência doméstica e familiar, a dificuldade em enunciar, em procurar ajuda, em acessar os mecanismos públicos de saúde do sistema jurídico. Além disso, e as audiências virtuais? Se discutiu muito a possibilidade de se realizar júris virtuais. É óbvio que a pandemia e o isolamento não devem obstar os direitos básicos. Por exemplo, não pode ser obstado aliás, não deve ser obstada a revisão periódica da prisão preventiva, por exemplo, que foi uma alteração da lei anticrime. Muitas pessoas não podem mais visitar seus parentes que estão em situação de encarceramento. E aí? Isso é adequado? Isso viola o acesso à justiça? Viola o piso mínimo de direitos? Então, é muito importante, enquanto sujeitos críticos, que pensemos como que essa pandemia impactou. E isso me lembrou um termo, em um texto que eu li, também não acredito que isso não é possível de cair em prova, mas que é o termo pós-universalista. O que é o pós-universalismo dos direitos? Pensar em pós-universalismo é entender que o Estado, isso não é bom, ok? Já adianta, tem uma limitação, especialmente financeira, e que não consegue atender todos aqueles direitos que estão previstos. Porque quando a gente pensa em universalismo, a gente fala de direitos para todos, os direitos humanos são universais. Mas será que na situação que a gente se encontra, infelizmente, nós estamos de uma situação que é basicamente pós-universalista? Que a gente supera essa garantia, essa efetivação de direitos sob desculpas, sob situações que impedem a consecução desses direitos? Tudo isso eu coloquei aqui para ser pensado. Não existe uma lei falando como que a gente vai acessar a justiça agora. É óbvio que existe até aquele vai com Covid law, Covid direito, de tantas mudanças legislativas que aconteceram. Mas qual é o impacto na situação do acesso à justiça e na população vulnerável? Qual a importância da Defensoria Pública? A Defensoria Pública Mineira, por exemplo, atingiu milhares de atendimentos diários, semanais e mensais nesse regime de teletrabalho. Em alguma medida é bom, atingiu muitas pessoas, mas não existe um distanciamento do usuário da Defensoria. Né? As audiências virtuais não causam uma asepsia. Os juízes já são pessoas muito diferentes das pessoas que são julgadas. Isso não pode ampliar esse distanciamento, esse abismo? Ou isso é bom? Ou não é? Né? Tudo isso fica para a gente discutir. Não tem, como eu falei, não tem nada certo. E com isso eu encerro aqui a minha exposição.
Eu preparei um resuminho escrito para mandar para vocês. Também preparei um resuminho com algumas questões que já caíram na defensoria sobre a temática de acesso à justiça, para vocês terem um entendimento de como é dada a cobrança. É isso. Estou super aberta para qualquer pergunta. Fiquem bem à vontade. Galera, alguém com perguntas? Professora. Tá bom? Se quiserem trocar ideias, chorar as pitangas, a vida de concurso é muito difícil. Quem quiser ajuda para montar cronograma, falar de bibliografia, tamo junto.